Uma estratégia de comunicação, principalmente no ambiente de hoje, não é nem deve ser fixa e imutável. Ela precisa obedecer à demanda de agilidade das redes. O tempo das redes sociais é outro. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre campanhas. A gente está aqui aquecendo os motores para o começo da campanha presidencial desse ano. Sim, não parece, já que a gente está falando disso há anos, sem parar, ininterruptamente, mas a campanha só começa a esquentar agora. A maioria dos brasileiros, aqueles que não acompanham canais que falam de política na internet, se preocupa com outras questões até quase em cima da hora. Vocês devem ter visto, mas as pesquisas eleitorais estão mostrando um cenário mais apertado do que o que elas mostravam há alguns meses. Se antes tinha gente sonhando com uma vitória do ex-presidente Lula até no primeiro turno, hoje em dia esse cenário parece bem improvável. Hoje, tá? As pesquisas mostram uma foto do agora. Por isso, tá na hora da gente voltar as atenções para o que mudou de lá para cá. Uma das coisas que vem ficando claro é que a estratégia de comunicação das duas campanhas, a de Lula e a do Jair, mudou em termos de eficácia. Gabriela, mas por que você só tá falando das campanhas do Lula e do Jair? Eu vou falar de campanha, vocês vão ver ao longo do vídeo de maneira mais ampla, mas eu tô falando dos dois primeiros lugares. Basicamente é isso. Algumas análises nos mostram que na campanha bolsonarista nas redes, os alvos de ataque preferencial são ministros do STF e do TSE. Isso indica um medo de derrota por parte do presidente. Como ele acha que ele pode perder o pleito, e essa avaliação varia como as pesquisas entre o possível e o provável, ele precisa descredibilizar o processo eleitoral para deixar suas opções abertas. Seja para, se perder a presidência, se manter como líder de um movimento, seja para incitar uma revolta como aquela que invadiu o Congresso americano em janeiro de 2020 para tentar impedir a posse do presidente democraticamente eleito Joe Biden. E por isso que essa campanha de ataque às instituições como o TSE e o STF nas redes são tão preocupantes, porque é uma campanha de ataque à democracia. O ataque à democracia está aí. Você querer descredibilizar as instituições democráticas, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, você querer fragilizar o nosso processo democrático porque você tem intenções autoritárias. Simples. Mas vamos lá, a campanha do Bolsonaro é ágil. Quando Lula faz alguma declaração que pode ser usada contra ele, as redes bolsonaristas mudam de curso e focam na tentativa de desgaste do ex-presidente. Foi o que aconteceu depois das recentes declarações do Lula sobre o direito ao aborto e uma possível revogação da reforma trabalhista. Então eles estão lá, batendo principalmente no TSE e no STF. O Lula dá uma margem, eles desgastam a imagem do Lula. Uma estratégia de comunicação, principalmente no ambiente de hoje, não é nem deve ser fixa e imutável. Ela precisa obedecer à demanda de agilidade das redes. O tempo das redes sociais é outro. Muita gente compartilhou um fio recente da Anitta, no qual ela explica uma dessas estratégias de campanha do Bolsonaro. Engajar com opositores, principalmente os famosos, e engajar não é só engajar pro bem, tá? Pode se engajar criticando, arrumando briga, para ganhar menções e expandir o alcance do nome dele entre os mais jovens e conectados e entre o público dessas celebridades. É uma tática bem comum de puxar treta para levantar o seu perfil. Não é só ele que usa, tem gente que só existe assim. Lembram que a gente conversou recentemente aqui sobre o conteúdo que engaja mais? Treta é dos conteúdos que mais engajam. As redes sociais impulsionam as tretas porque elas fazem você passar mais tempo na plataforma. E o Bolsonaro usa isso a seu favor. Quando ele tenta puxar a Anitta para uma discussão no Twitter, ele está querendo puxar a audiência dela para ouvir ele falando qualquer coisa, na esperança de que alguns deles prestem atenção e fiquem por lá. Por isso é que a gente não pode engajar com quem puxa a treta para tentar alavancar a própria visibilidade. A pessoa que te chama para uma briga, ela está querendo ganhar alguma coisa com isso. E aí você faz juízo se você vai entregar o que ela quer ou não. A Anitta percebeu essa estratégia e já mandou a real para todo mundo. É muito importante que todas as campanhas tenham essa sensibilidade para como a comunicação evoluiu nos últimos anos. Tem que pensar em estratégia com a mentalidade do hoje. Fazer campanha em 2022 não é a mesma coisa que fazer campanha em 2002. A campanha do Lula parece estar tendo mais dificuldade com essa mudança de paradigma. No começo do ano, a estratégia do Lula de dar poucas entrevistas, focar na política de bastidor e deixar o Bolsonaro se enrolar com a própria corda estava dando certo. Afinal, o Bolsonaro dá um prato cheio para os seus críticos, mas as coisas vão mudando.
A pandemia, principal calo do presidente, já que ele fez uma gestão desastrosa da maior crise de saúde pública em muitas gerações, vai ficando para trás na cabeça das pessoas. Gabriela, como assim? A gente ainda tá numa pandemia e tudo de errado que ele fez. Eu sei, gente, mas é assim que o mundo funciona. As informações circulam tão rápido que perdem relevância com maior rapidez também. Até a guerra na Ucrânia, que só tem 2 meses, já saiu do dia a dia das conversas. Vocês estão acompanhando de perto como vocês estavam antes? A maioria das pessoas não. Olhem as capas dos jornais há 1 mês e olhem hoje. Muda tudo. Nesse mundo de informações rodando cada vez mais rápido, a comunicação de uma campanha ela tem que se ajustar. E a campanha do Lula está tendo dificuldades. O Pedro Doria fez um vídeo essa semana chamando a atenção para um trecho de um evento do Lula e do Alckmin com centrais sindicais. Nesse trechinho, o Alckmin se parece muito mais com o Lula do que com ele mesmo. O Pedro faz a ressalva, e faz bem, que bom que fez, de que foi um trechinho recortado exatamente para causar esse estranhamento. Mas assim são as redes hoje em dia. O que passa de mão em mão são vídeos curtos e que causam algum tipo de choque. Como bem disse a Anitta, o Bolsonaro está com um tipo de jovem bom de rede social. Eles se especializaram em capturar um recorte, tirar de contexto e fazer viralizar, para confirmar todos os preconceitos de quem ainda resiste a votar num candidato do PT. Num mundo em que a maioria só lê manchete, qualquer fala descontextualizada reverbera entre quem não se preocupa em conhecer a íntegra das coisas. Tá errado? Tá. É triste, desanimador que as pessoas se satisfaçam com um pedaço da coisa para falar sobre ela? Tristíssimo. Mas o mundo é o que ele é. O Lula escolheu o Alckmin como vice, uma escolha pessoal dele, que teve bastante resistência de parte do partido, para abrir a frente da sua campanha, fazer um gesto para antigos rivais. Isso faz muito sentido numa eleição em que todas as forças democráticas precisam se juntar contra a ameaça de um segundo turno do Jair Bolsonaro. Gabriela, mas você acha que todas as forças democráticas precisam necessariamente se unir em torno do Lula? Não, eu não acho. Eu acho que a gente tem outras opções, mas que não conseguiram se apresentar até agora com a mesma força, ok? Então é só isso, só estou avaliando a situação como ela está posta. Mas parece que o plano não foi até o final. O Alckmin foi chamado para ser vice, mas ele não está fazendo o que ele faz de melhor, que é ser o Geraldo Alckmin. O político de fala mansa do interior de São Paulo, que conversa com um eleitor diferente do eleitor do Lula. É esse eleitor que o Lula precisa buscar. Se todo mundo que sempre vota no PT votar no PT de novo, o Lula perde. Ele precisa, para ganhar, de fato, construir uma frente ampla. Ele precisa estar onde ele ainda não está. E essa lógica vale para todo mundo, não só para ele. A história e a postura diferentes do Alckmin precisam ser usadas como trunfo. Não faz sentido uma estratégia de pedir para o Alckmin falar como sindicalista. Assim ele deixa de ser um bom comunicador com o público dele, que é quem ele tem que trazer, né? Aliás, pedir para o diferente que você quer agregar se comportar igual a você tem cara de uma coisa muito problemática, porque é uma incapacidade de ver valor no que é diferente, de entender que fala baixo é importante para algumas pessoas, que se comunicar dessa maneira tem legitimidade também. Não existe só a política dos grandes discursos e dos grandes comícios. Não existe política feita de uma forma só. Existe outro tipo de política que tem apelo com outras pessoas. Se você chama um cara diferente para integrar a sua chapa como estratégia, não dá para você pedir para ele deixar de ser diferente. É pouco estratégico e indica uma visão menos democrática, eu diria. Porque será que só o seu jeito é legítimo? É igual você pensar num conselho de uma empresa que você está trabalhando para trazer diversidade. Aí você traz um monte de gente diferente, mas continua ouvindo uma pessoa só. Bem, para que trazer o diferente, né? Existe uma dificuldade aí de bancar escolhas também. Eu entendo a campanha do Lula, eles querem deixar o Geraldo Alckmin mais palatável para sua base, depois de anos de críticas e rivalidades, mas você precisa bancar o que você decidiu. Eles sabiam que haveria resistência de base petista e fizeram a escolha de ampliar o eleitorado que eles estão buscando. Para isso, eles precisam deixar o Alckmin ser ele mesmo e legitimar o eleitor tradicional do Alckmin. Eu sei também que esse é o Alckmin apresentado para as centrais sindicais. Na Brasil Conference, o senador Jacques Wagner, representando a candidatura do Lula, fez questão de afirmar que PT e PSDB não deveriam ter sido rivais históricos, que o Alckmin não foi convidado para ser vice decorativo, que a busca por uma frente com posições diversas em prol da democracia era para valer. Ele ali está legitimando o tucano de bico verde do Alckmin. Públicos distintos, formas distintas. Eu compreendo a estratégia. Às vezes você tem que falar coisas diferentes para públicos diferentes, mas no mundo de rede social, isso funciona até que ponto? Eu,
que tô de fora, não consigo medir, mas isso é algo que eu espero que a campanha esteja medindo com atenção. E aqui, vejam bem, eu não tô fazendo um julgamento moral sobre fazer campanha com discursos contraditórios ser bom ou ruim, tá? O recorte desse vídeo é avaliar estratégias para conquista de eleitorado. Até porque eu particularmente acho péssimo que a contradição, desde que passe mais ou menos despercebida, seja boa para angariar votos. Eu preferia que o público fizesse uma análise crítica de coerência. Mas é o que tem para hoje. Mas Gabi, não, pera. O Bolsonaro é uma contradição ambulante. Pois é mesmo, justamente. Mas ele construiu esse espaço para si. Ele construiu com a base dele a possibilidade de ser contraditório, porque o vínculo com os seus eleitores raiz é alucinado, fanático. Ele virou o presidente Teflon, como bem disse o Thomas Trauman num fio no Twitter. Como ele já disse todos os absurdos que podia, nada mais cola nele. Ele governa num mundo paralelo e tá todo mundo acostumado, ele é o presidente surrealista. Escândalos de corrupção para todo lado, de rachadinha dos filhos, o orçamento secreto do Arthur Lira, a falta de compra de vacinas, os recursos da educação na mão de pastores amigos, enfim. E ele fala na cara dura que no governo dele não tem corrupção. É o presidente de café com leite, sabe? Nada do que ele fala conta. Eu não tô dizendo que todos os eleitores do Bolsonaro sejam alucinados, mas alguns estão, sim, fechados com o mito até o fim. A postura antivacina do Jair fez esse teste de sanidade ser perfeito, como a gente já apontou aqui no canal. Embora a maioria da população brasileira fosse a favor da vacinação, quando ele radicalizou o discurso antivacina, ele depurou seus seguidores. Quem ficou, ficou mesmo. Eles já estão comprometidos até o final. Ou seja, ele conseguiu testar qual é o tamanho do seu público fiel, por volta de 20% a 25%. Como ele tem essa galera, ele está indo atrás dos outros, dos lavajatistas, que vão ficar órfãos agora que a candidatura do Moro não decolou, dos Faria Limers, que também estão sem candidato óbvio, do agro. Então, quem quiser enfraquecer o Bolsonaro vai ter que disputar aí. Ai, Gabriela, mas eu não gosto dos lavajatistas, eu não gosto dos Faria Limers e eu não gosto do agro. Show! Não precisa ficar amigo deles, mas eles votam e democráticos que somos, a gente não quer questionar o direito deles de votar, tô certa? Pois é. Descontados os apaixonados, no final essa vai ser uma disputa entre o que vai ser mais forte, pelo menos a partir do que a gente vê nas pesquisas agora, o antipetismo ou o antibolsonarismo. E gente, eu não tô aqui fazendo a tal da famosa falsa equivalência, a gente sempre tem que fazer a ressalva, eu não tô propondo a equivalência entre o governo Bolsonaro e as gestões do PT, só que a gente tem que reconhecer que lá fora não é todo mundo que pensa que o Bolsonaro seja pior que o Lula. É só olhar as pesquisas e vocês não adianta ficar bravo comigo. Se fosse uma escolha óbvia para todos os brasileiros, as pesquisas não estavam apertando. Acredita em mim, o mundo seria muito diferente se eu fosse mágica. Mas, muito. E ainda bem que eu não sou mágica, porque qualquer pessoa com esse poder, que perigo. Esse tipo de cálculo, hoje em dia, precisa ser medido por meio de monitoramento de redes. O PT está olhando com atenção para essas análises? Eu não sei. Por enquanto, as atitudes não parecem expressar isso. Já o Bolsonaro testa a média, acompanha todos os grupos e tudo que falam sobre ele. Eles usam essa ferramenta há muito tempo. No geral, ele testa declarações nas redes antes de adotar postura. Vai e volta, sabe? Desiste. Vocês sabem, vocês acompanham aqui. Então eu faço uma pergunta. É estratégico falar da questão do aborto agora? É estratégico falar que vai revogar a reforma trabalhista? É estratégico dizer para ir pressionar o deputado em casa? Sugerir abordar a família de congressista? Pensem nos públicos que o Lula precisa atingir. E eu concordo que algumas dessas questões são importantes, mas eleitoralmente tem que ver se faz sentido no momento. Foi um pouco o que o Ciro falou na Brasil Conference. Mas Gabriela, sério que você precisa pontuar essas coisas agora? Você não podia deixar passar diante da ameaça do bolsonarismo? Ô meu povo, eu tô aqui como analista. Eu analiso as coisas que os outros fazem. Daí, se vocês acham que a gente podia deixar passar, vocês vão brigar com quem falou as coisas. Porque se não tivesse fala, não tinha meu comentário. Toda campanha precisa circular por espaços que não são dela tradicionalmente. Você não precisa estar em lugares que você já está. Você não precisa estar nos lugares em que você já é a maior liderança. Você precisa ir buscar os votos de quem está na dúvida, de quem não é fechado com você sempre, mas pode ser convencido nesse momento por questões diversas. Essas pessoas têm que ser respeitadas e têm que ser respeitadas como elas são. Essa eleição vai ser muito mais difícil do que parece. O Bolsonaro não está morto. E começar a admitir a possibilidade de falha é importante. Hoje, dia 20 de abril de 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, a maior probabilidade é de que o Lula vença. Não sou eu quem diz, são as pesquisas. É a avaliação da consultoria norte-americana Eurásia, que faz análise de risco político. São 70%. Mas 70% não é 100%. Eu ouvi dizer que a frase que circula em Brasília entre membros da base bolsonarista é: não interrompa os seus inimigos enquanto eles estiverem errando. E adversário do Bolsonaro é muito mais gente do que só o Lula. Então mais gente
tem que melhorar a forma de performar a campanha. Aí vocês fiquem com essa frase aí, eu não tô aqui para deixar ninguém com taquicardia, ainda mais no feriado, eu tô falando porque ainda dá tempo de recalcular a rota. Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!